Hoje em dia eu já sou um cara casado, já tenho esposa e tudo mais, mas algum tempo atrás eu morava sozinho. Eu já passei por algumas dificuldades e também com alguns problemas exatamente nessa fase de morar sozinho. E eu queria passar para você que está começando sua vida agora, que você está saindo aí da sua adolescência, começando a sua vida adulta, alguns toques, algumas dicas de como você talvez possa ter uma experiência um pouco melhor nessa fase que é difícil, tá? Porque você vai enfrentar vários problemas, dificuldades e até mesmo alguns muros muito altos que você nessa fase você acaba não enxergando como solucionar eles de maneira mais simples e mais prática. Principalmente porque nessa fase também a gente tá com essa ânsia de viver experiências e ao mesmo tempo não tem tanto controle sobre aquilo que a gente está fazendo e não percebe que se a gente pensasse um pouco mais, tivesse um pouco mais de controle em determinadas ações que a gente toma, a gente viveria um pouco melhor. E a gente vai estar falando principalmente aqui de dinheiro, de orçamento, de gastos, tá? Eu vou estar passando uma visão clara mesmo e objetiva, não estou passando uma visão aqui de um guru, de alguém que está querendo te vender o curso, e sim de alguém que já passou por isso e já conseguiu passar por essa fase, melhorar de vida e que realmente quer te ajudar. Tá? Então vou estar falando aqui de como é que você pode ter uma vida melhor ganhando pouco no começo da sua vida. Tá? O primeiro ponto. Quase todo mundo tem um start inicial na casa dos pais, ou seja, ainda consegue começar a trabalhar na casa dos pais, morando na casa dos pais. Isso já é de grande ajuda. Mas eu vou estar partindo aqui do ponto de que você não mora com seus pais e que você vai ter que pagar aluguel. Tá? Então você está saindo da casa dos seus pais, você está até mesmo mudando de cidade, ou até está na mesma cidade que você já nasceu, mas você está mudando da casa dos seus pais para poder morar mais péssimo, mais próximo do centro, né? Ou morar no centro da cidade, para conseguir ter uma vida melhor, vamos dizer assim. Para você conseguir ter mais experiências, estar mais próximo do agito, porque você quer curtir melhor essa sua fase, tá? Dito isso, o que eu vou passar para vocês aqui? Quanto que provavelmente você vai gastar de aluguel, de água, luz, internet, quanto que provavelmente você precisa ganhar para poder se manter e algumas ideias até mesmo do que você pode fazer para poder ganhar um pouco mais e melhorar essa sua qualidade de vida, tá? Mas eu vou te dizer uma coisa já e vou ser bem realista aqui. Vai ser difícil, você vai trabalhar bastante, você não vai ter tempo e você vai ter que viver uma vida abaixo do que você gostaria por um bom tempo, tá? Por quê? Porque a maioria dos jovens nessa fase quer viver as experiências e coloca, né, acaba se atropelando ali algumas fases que ele deveria viver, tá? Por quê? Você quer namorar, você quer sair com seus amigos, você quer ir pra balada, você quer curtir uma festa, você quer fazer um monte de coisa, quer comprar roupa, tudo isso, porque você começou a ganhar seu salário. Só que quando você está nessa fase, vamos dizer ali dos 18, 19 anos, você não tem muito controle. E aí você quer viver essa fase, mesmo que você não possa viver e ela não condiz com o quanto você ganha, tá? Eu tô sendo bem claro, a maioria dos jovens, a maioria dos adolescentes, 18, 19, 20, que está saindo dessa adolescência e começando a vida adulta, não tem controle. E esse é um dos maiores problemas. Então, vamos ser bem realistas, tá? Eu vou passar aqui dois cenários. O primeiro cenário é de quem mora numa cidade grande. Eu já morei no Rio de Janeiro, morei por bastante tempo no Rio de Janeiro, então eu conheço bem o contexto de lá. Então eu vou falar dessa parte de cidade grande pensando exatamente no Rio de Janeiro, mas também falando um pouco sobre São Paulo ali, tá? Por quê? As contas que as pessoas pagam em cidade grande são diferentes, tá? Mas dá para você conseguir equilibrar e eu vou usar como base, né, o salário mínimo aqui do Brasil atualmente, que está eu deixei até um papelzinho aqui com essas informações, R$ 1.518, ou seja, pensando que você ganha R$ 1.518, que é o salário mínimo, eu vou tentar te mostrar como você consegue viver com isso de uma forma tranquila. Não estou falando que você vai esbanjar, que você vai conseguir viver várias experiências, mas que você vai conseguir viver de forma sem criar dívidas para o futuro e sem sempre estar com aquele sentimento de que está faltando algo, que você não consegue viver, tá? Então, vamos lá. Pensando aqui que você está morando numa cidade grande, quanto que provavelmente você vai conseguir pagar de aluguel? O mínimo ali, tipo, o básico. Cara, eu vou te dar a ideia de que você precisa, nesse momento, não viver aquilo que você gostaria de viver. Então, diminui muito a sua expectativa do que você queria estar vivendo. Tá? E quando eu digo diminuir essa expectativa, é você se colocar em uma realidade que condiz com quanto você ganha. E a realidade que condiz com esse salário de R$ 1.518 numa cidade grande é, provavelmente, alugar um quarto, tá? Você vai alugar o quarto de alguém ali para poder morar por esse determinado tempo,
Ou você vai alugar um apartamento, um kitnet bem pequeno em uma região um pouco mais barata, ali que você consiga encontrar, ou até mesmo você vai alugar um lugar mais ou menos bom, num lugar mais legal, né, no centro de um bairro bom, mas que é mais precário também, tá? Então você vai alugar um kitnet, um quarto, um cômodo pequeno, tá? E como a gente está falando de uma cidade grande, mesmo esse cômodo pequeno, esse kitnet, ele não vai ser barato. Se você for para uma região mais precária da cidade, talvez uma favela da vida, você vai conseguir um valor mais barato, mas eu não aconselho muito isso nesse momento, porque, primeiro, é perigoso, e segundo, aquele ambiente ali, ele pode colocar até mesmo um tipo de algema em você. E quando eu digo algema, eu estou falando realmente no sentido figurado, tá? Por que eu digo algema? Porque a questão social é muito importante nessa sua fase. E se você acaba, o seu entorno ali, ele inteiro, né, ele não te mostra uma perspectiva de melhora de vida, na verdade ele te mostra que mesmo que você batalhe, vai ser difícil você sair daquela realidade, e aquela vai ser sua realidade por muito tempo, o ideal é que eu te digo que você procure, sim, uma região um pouco melhor, que você vai conseguir, sim, um lugarzinho mais precário, mas que vai ser barato nessa região melhor, mas que você pelo menos vai estar próximo, no entorno de locais que vão te proporcionar contatos melhores, até mesmo empregos melhores, tá? E com isso você vai poder ter um crescimento de vida um pouco melhor do que você esperava nessa sua fase, tá? Então não te indico você procurar a favela, mas se você for para a favela, você vai conseguir lugares, até mesmo por R$300. Tá? Um kitnet por R$300, um kitnet por R$400, mas a realidade que eu quero te passar aqui é que você procure um quarto para alugar numa região um pouco melhor por até R$600. E dá para achar. Dá para achar, eu procurei ali uma busca de 10 minutos no Facebook, eu consegui achar algumas coisas, tanto em São Paulo quanto no Rio de Janeiro, por até R$600 e que estão numa região legal, tá? Que você vai conseguir um bom emprego, pelo menos, que vai te pagar ou os 1.500 que você está querendo, ou um pouco mais até, tá? Então dá para achar. Dito isso, você já conseguiu um lugar para morar. Mas antes de morar lá, você já precisa ter pelo menos um caixa. Então o ideal é que antes de você procurar o lugar para você morar, você já tenha pelo menos o dinheiro para comprar uma geladeira, um fogão, uma cama legal, um guarda-roupa, algumas outras coisas que você vai precisar para casa, como utensílios e tudo mais. Então você faz uma lista do que você precisa de básico para você começar a morar sozinho. Faz uma lista, faz um orçamento de quanto que isso custa, e antes de você começar a morar sozinho, morando na casa dos seus pais, eu já te indico a você começar a trabalhar e juntar o dinheiro para comprar essas coisas que você vai precisar quando for morar sozinho, para você já ter essas coisas. E uma outra dica que eu te dou aqui, tenta comprar tudo novo. Não, cara, não cai na besteira de comprar coisa usada, a não ser que seja, por exemplo, um fogão. Tudo bem, dá para comprar usado porque ele ainda vai funcionar bem. Agora uma geladeira, eu já passei por perrengue que eu comprei 3 geladeiras usadas e, cara, nenhuma funcionou. Nenhuma prestou. Ela funcionou durante uma semana e deu problema. E aí eu só que tive dor de cabeça com isso. Então, geladeira, coisas um pouco, tipo uma TV e tal, compra novo. Se puder, compra novo. Então faz o orçamento como se você fosse comprar uma coisa nova. Isso pode custar, sei lá, 3, 4, 5 mil reais. Não interessa. É melhor do que você ter dor de cabeça e você ter 2 gastos. O de comprar uma coisa usada, depois ter que consertar essa coisa usada, não funcionar e ter que comprar outra coisa usada. No final você vai gastar o mesmo valor que você ia gastar para comprar uma coisa nova, tá? Então faz esse orçamento. Lista as coisas que você vai precisar, junta esse dinheiro antes de partir para morar sozinho. Quando você já tiver esse dinheiro, aí sim você vai morar sozinho, tá? Porque aí o que você vai ter que se preocupar é com as contas fixas, as contas mensais que você vai ter que pagar. E aí as contas mensais que eu coloquei aqui foram internet, luz, água, mercado, cartão e algum investimento que você vai fazer. E esse investimento, não estou falando para você comprar Bitcoin, investir em tesouro direto, um investimento pode ser em um curso, pode ser em alguma coisa que você, por exemplo, você começou a comprar um terreno, alguma coisa assim básica, tá? E eu digo terreno básico porque se você conseguir juntar 2 mil reais, às vezes, você consegue dar entrada em um terreno no interior, e aí esse terreno, a parcela ali vai ficar na média de uns 200, 300 reais. Então se você tiver 200, 300 reais, você já vai poder comprar seu terreno no interior. Olha só, com 1.500 reais você já pode começar a investir no seu futuro, tá? Então quando eu digo investimento, cara, fica a sua escolha, mas deixa um valor para você investir no seu futuro. Seja em conhecimento, seja em algum bem de alto valor. Quando eu digo bem de alto valor, pode ser aí o Bitcoin, pode ser tesouro direto ou até mesmo um terreno, tá?
Dito isso, o valor que eu coloquei para aluguel foi de R$ 600, a internet ficou a R$ 60, a luz 70, a água 90, o mercado 413 e o cartão de crédito ali. Quando eu digo cartão de crédito, pode ser o dinheiro extra que sobra ali para você poder usufruir de alguma diversão, tá? Então sobrou R$ 200 para isso, ou para pagar alguma conta que você tem de R$ 200, até R$ 200, que é o limite que você tem para criar de conta, ou para você realmente gastar com diversão. Seja, sei lá, até mesmo a Netflix da vida, seja você sair com seus amigos, você vai ter R$ 200. E sobrou R$ 85 nessa realidade aqui, você morando em uma cidade grande, tá? Então sobrou R$ 85. Isso totaliza R$ 1.518. Você conseguiu consumir tudo isso. Ah, Johnny, mas caraca, vai dar para mim viver assim, bem com isso? E dá. Dá para você viver muito bem com esse valor que eu te passei aqui, com essa estrutura, tá? Cara, o mercado aqui, para você ter noção, para chegar nesse valor de R$ 413, eu usei valores reais, valores da atualidade, para alguém que está morando sozinho e é solteiro, tá? Eu coloquei aqui desde carne, arroz, feijão, macarrão, caróleo, tudo que você precisa para ter uma boa alimentação durante um mês e vai durar um mês inteiro com um mercado de R$ 413, ou até mesmo você pode arredondar para R$ 400 se você tirar alguns itens da lista que eu coloquei aqui, tá? Ah, eu vou deixar essas informações aqui para se você quiser imprimir, você rabiscar, pensar no que você está fazendo, eu vou deixar essa listinha aqui para você imprimir aí na descrição do vídeo, tá? Pronto, eu disse aqui da cidade grande, então dá para fazer isso. Mas como eu disse, vai ser limitado, vai ser difícil, não vai ser uma coisa simples. Mas você tem alguns benefícios por você morar numa cidade grande. Quais são esses benefícios? Como você já tem um trabalho fixo que te paga R$ 1.518, que é o salário mínimo, o que você pode fazer? Cara, de dia trabalha no trabalho fixo e à noite você vai ter que fazer alguma coisa para ter uma renda extra, porque aí você vai viver melhor na cidade grande, tá? Então de segunda a sexta, tenta fazer algum tipo de renda extra. O que eu te indicaria primeiro é que o seu trabalho fixo ele seja próximo de onde você mora, para você ir até mesmo andando ou de bicicleta. Então, um investimento que eu faria primeiro seria comprar uma bicicleta para mim não depender de transporte pago para ir para o trabalho. Então, o que isso vai ajudar? Porque você estando próximo de onde você trabalha, você morando próximo, você vai diminuir os seus gastos, seja com alimentação, seja com transporte, até mesmo aqueles gastos que você acha que não impactam tanto no final do mês, mas que você gasta sem nem perceber. Tá? Então, mora perto de onde você trabalha. Com isso, à noite você não vai estar tão cansado quanto a maioria das pessoas. E aí você vai poder fazer o quê? Você vai poder criar um novo tipo de renda extra ali à noite. Você pode virar a fazer entrega de bicicleta, seja iFood, alguma coisa aí que você consegue fazer na cidade grande. Seja vender alguma outra coisa, brigadeiro, bolo de pote, alguma coisa para você incrementar a sua renda extra. Se tiver um shopping, por exemplo, de perto de onde você mora, você pode tentar vender bolo de pote lá no shopping, porque, cara, a maioria das pessoas que trabalham em shopping consome esse tipo de coisa, um lanchinho, alguma coisa, e gasta sem reclamar, sabe? E aí isso vai incrementar a sua renda. Gente, mas como é que eu vou conseguir criar esse negócio? Cara, é simples. Lembra daqueles 200 e os R$ 200 que eu falei, que é para você gastar com diversão? No primeiro mês, não gasta com diversão. Investe em montar esse seu negócio próprio para você criar uma renda extra. Ou seja, você vai ter ali R$ 200 e os 85 são R$ 285 que você tem para poder começar essa ideia. Então gasta o mínimo possível para começar alguma ideia. Então vai tentar fazer algo mirabolante e pensa em algo simples que você pode fazer de novo, se locomovendo pouco e que na região que você mora já vai dar certo, tá? Pronto. Isso aqui é toda a ideia, toda a estrutura que eu penso para alguém que mora na cidade grande. Agora, quando a gente vai falar do interior, quando você mora numa cidade menor, hoje em dia eu moro numa cidade menor, então eu tenho mais noção, principalmente, do custo de vida, você vai conseguir ter até mesmo um valor a mais para poder gastar com o investimento, com diversão e tudo mais. Então, vamos lá. O aluguel aqui, numa cidade pequena, você consegue alugar um quarto pequeno, um kitnet, por até R$ 300, tá? Então, você vai ter que procurar, vai ter que falar com as pessoas, mas você encontra por até R$ 300 um kitnet. Então, cara, no centro. No centro da cidade você consegue isso. Então, você já vai estar morando no centro, com R$ 300 você consegue um lugar legal para morar, não vai ser uma qualidade ruim, vai ser uma qualidade de vida muito boa, tá? A internet você vai pagar os mesmos R$ 60, uns R$ 70 de luz, uns R$ 90 de água. Ah, esses R$ 90 de água aqui, deixa eu explicar porque eu coloquei R$ 90 de água nos dois, tá? Por quê? No Brasil a gente não vai beber água que sai da torneira, então você vai precisar comprar água para beber. Então eu coloquei um valor para a água, né, que você consome na casa, no apartamento, mas ao mesmo tempo eu coloquei ali uma água que você compra, aqueles galões de água. Então você vai ter que comprar esses galões de água. Dito isso, você mora sozinho, você não vai gastar tanto com isso, então eu coloquei ali mais ou menos uns 3 a 4 galões de água por mês, tá? Que você vai consumir. Por isso que fica o valor da água um pouco acima do valor de luz, tá?
Mercado, os mesmos R$ 413. E aí o que que muda aqui agora? No cartão, você continua tendo o limite de gastar R$ 200 para diversão, para alguma coisa que você consome, algum aplicativo e tudo mais. E o investimento aqui aumentou bastante. Você tem R$ 385 de investimento para você guardar. Esse dinheiro é para você guardar ou investir em alguma coisa para o seu futuro. Comprar um terreno, comprar um pedaço de terra, investir em moeda, um Bitcoin, investir em algum negócio que você vai abrir. Investe no seu futuro, tá? Em conhecimento ou em algo que vai fazer você ganhar mais dinheiro. Pronto. Aqui, a estrutura, o que mudou principalmente? A parte do dinheiro que sobra para você investir para você e também o dinheiro que sobra para você gastar com alguma coisa de diversão. Entende? Então morar no interior tem essa vantagem. Só que vai ser mais difícil você encontrar um salário de R$ 1.518. Ah, Johnny, mas é o salário mínimo. É tão difícil assim achar no interior? É. No interior vai ser difícil você conseguir um salário de R$ 1.518 fácil, mas você encontra. Só que vai ser em trabalhos que vão realmente te cobrar muito. Então, cara, aceita pelo valor e, de novo, tenta criar uma renda extra. E aí é que a minha ideia de renda extra, como você talvez esteja mais cansado por conta dessa cobrança do trabalho, o que eu te indico? Vai para o digital. Porque com o digital você vai conseguir fazer, e essa dica aqui funciona para os dois, tá? Tanto para quem mora na cidade grande, tanto para quem mora no interior. Eu estou trazendo ela agora porque vai funcionar para os dois. Quando eu digo trabalhar no digital, pode ser uma função, por exemplo, você pode começar a aprender design usando o YouTube, social media, alguma função que você possa prestar um serviço para as pessoas no digital, que você trabalha de casa e não vai te cobrar tanto do físico. Além disso, você pode se afiliar a algumas coisas, como eu, por exemplo, eu estou fazendo um vídeo para o YouTube. Você pode começar a fazer vídeo para o YouTube, para o Instagram, e nesses vídeos você sempre indicar alguma coisa que as pessoas possam comprar. E você coloca o seu link de afiliado, seja da Amazon, do Mercado Livre, seja de alguma outra coisa, de alguma loja dessas online, Shopee da vida. E aí, com esse link de afiliado, sempre que alguém comprar através do seu link, você ganha um dinheiro. Johnny, mas isso não é imediato, vai demorar. Tudo bem, mas cara, você está numa fase que você ainda tem tempo para fazer isso. Você não tem filhos, você não é casado, então você tem tempo para poder arriscar. Então, cara, mete a cara na internet, grava vídeo e vê se dá certo, tá? É o que você tem, não vai ter gasto principalmente. Ah, Johnny, mas assim, que mais eu posso fazer? Você também pode se afiliar a alguns outros produtos aí do mercado de afiliação dentro da Hotmart e tudo mais. Mas eu te indico começar com esses sites como Amazon, Shopee e tudo mais, porque eles geram muito mais interesse das pessoas, tá? E aí, o que você vai poder fazer? Além disso, você pode tentar ganhar renda extra, como eu disse, vendendo brigadeiro, bolo de pote e tudo mais. Só que quando a gente está falando do interior, a cidade ela não funciona na mesma rotina que uma cidade grande. Então vai ser mais difícil de você conseguir fazer isso depois do trabalho, porque normalmente a cidade está parada, está morta, não tem nada acontecendo na cidade. Então por isso que eu estou indo para o digital, porque prestação de serviço você pode fazer depois que chega em casa, porque durante o dia você pode mandar mensagem para o seu cliente ali, se você é social media, você está gerindo a rede social desse cara, você pode mandar mensagem para o seu cliente e falar assim, olha, vou te entregar tal coisa amanhã e tal. E aí à noite você foca em fazer isso. E você, cara, nessa fase inicial que você está aprendendo e está começando a prestar serviço, cobra barato. Cara, vamos te dizer que você está sucateando a profissão, mas é a sua única opção. Então assim, cobra barato para você ter cliente. Se você conseguir pelo menos 2 clientes que não vai te forçar tanto depois de você chegar do trabalho a fazer isso, você cobrando R$ 300 por cada cliente já é mais 600 na sua conta. E aí o seu salário ele já começa a ser R$ 2.100, R$ 2.118. Olha isso, já melhorou. Você já não ganha mais o salário mínimo, você já ganha um pouco mais. Se isso começar a se tornar a sua profissão principal, você daqui a pouco pode largar o emprego de carteira assinada e pode começar a trabalhar por conta própria somente com seus clientes, tudo bem? Então pronto aqui, a gente teve 2 realidades. Cara, dá para viver com R$ 1.500. Não vai ser fácil, vai ser trabalhoso, mas você consegue viver com certa tranquilidade por um determinado tempo. Só que conforme a vida vai acontecendo, você vai começar a namorar, você vai ter filhos e tudo mais. Então não dá para se manter o tempo todo nessa sua fase de vida, você vai ter que começar a ganhar um pouco mais. Então por isso que eu estou te dizendo, investe no seu futuro, investe em conhecimento. Por isso que eu separei um pouquinho, cara, um pouquinho do que você ganha para investir nisso, para investir no seu futuro, porque é isso que vai diferenciar você de lá na frente, quando você chegar na fase dos 30, você não está mais ganhando o salário mínimo, você está ganhando bem melhor do que você ganhava na saída da sua adolescência, entende? Então, cara, é só você estruturar, pensar, anotar, planejar e não sair a doida querendo viver
várias experiências sem estar ganhando o suficiente para viver essas experiências. E aqui, né, o melhor dos mundos são as pessoas que ainda estão morando na casa dos pais, mas a gente sabe que isso não é a realidade de todo mundo, então eu trouxe realmente a realidade da maioria das pessoas, que é pagar aluguel desde o momento que começa a sua vida adulta. Se você tem a sorte de morar na casa dos seus pais, aproveita esse momento, junta dinheiro, investe, aprende, faz tudo que você puder, aproveita esse momento que você está na casa dos seus pais antes que você comece a vida adulta e você tem que começar a pagar contas por si próprio, entende? Então, espero que esse vídeo aqui te ajude de alguma forma. Deixe seu comentário, diz o que você achou, se você concordou, discordou, teve algum ponto aqui que eu falei que realmente ficou muito fora da curva, tá? Porque pode ter ficado. Isso aqui é a minha visão do que dá pra fazer, mas ela pode sim melhorar, pode se aprimorar e faz parte. Isso aqui é baseado nas experiências que eu já tive de vida, de onde eu já morei, onde eu moro hoje em dia e o que eu já consegui conquistar e alcançar através dessas estratégias que eu tô apresentando pra você, tá bom? Então, um forte abraço, vê os outros vídeos aqui do canal, deixe seu like e se inscreve no canal. Valeu!